Após registrar enchentes sem precedentes, governo federal deve reconhecer estado de calamidade pública no Acre. Presidente Jair Bolsonaro irá ao estado na quarta-feira verificar a situação das áreas alagadas. Com desvalorização das ações, Petrobras contabiliza severa perda em valor de mercado. Senador apresenta a PEC que vai permitir nova rodada de pagamentos do auxílio emergencial. Brasil supera a marca de 7 milhões de doses aplicadas e se aproxima de Israel em ranking global. Onda de frio provoca a morte de quase 70 pessoas nos Estados Unidos. Fabricante de aeronaves Boeing recomenda suspender o uso de modelo após incidente em Denver. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, apresentou no final da tarde o parecer da proposta de emenda constitucional que vai permitir uma nova rodada de pagamentos do auxílio emergencial. A proposta deverá ser votada na próxima quinta-feira. Para viabilizar a medida, a proposta está sendo apresentada como nova PEC emergencial destinada a criar o chamado protocolo fiscal a ser seguido pelos gestores públicos em situações excepcionais, que são calamidade, desastres ambientais de grande impacto ou até declaração de guerra. A definição do número e do valor das parcelas, além das fontes para bancar o repasse, deverão sair em projeto de lei ou de medida provisória a ser encaminhada pelo Executivo. Mas a instituição fiscal independente, ligada ao Senado, divulgou hoje que o governo prevê 4 parcelas de R$ 200, mas que existem contas indicando a possibilidade de o valor subir para R$ 250 por mês, custando 34 bilhões e 200 milhões de reais ao governo. Um ponto polêmico é o que elimina a necessidade das prefeituras, estados e União a respeitarem o mínimo previsto na Constituição dos gastos com saúde e educação. Mas existem 2 notícias que causam um certo alívio. O senador não inclui no relatório a proposta do governo de reduzir a jornada e o salário de servidores públicos em até 25%. Mas as despesas não poderão aumentar. Ficou de fora também a possibilidade de congelar benefícios de aposentados, que chegou a ser discutida com a área econômica no ano passado. Como é uma proposta de emenda à Constituição, essa matéria precisa ser aprovada em 2 turnos por no mínimo 49 senadores. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que existe a possibilidade de a proposta ser votada em turno e retorno no mesmo dia. Seria tentado um acordo para enviar a matéria imediatamente à Câmara. O governo de São Paulo anunciou hoje o pagamento de uma Bolsa Trabalho, que irá conceder auxílio emergencial para cerca de 100 mil pessoas no estado. O programa irá pagar parcela única de R$ 210 para pessoas que façam cursos de capacitação profissional do governo, além de pagar R$ 450 mensais por 5 meses para profissionais com meio período de trabalho que comprovem dificuldades financeiras. A ajuda de 5 parcelas ainda tem que ser aprovada pela Assembleia Legislativa. O governo espera enviar a proposta na sexta-feira. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniu com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e discutiu como resolver os entraves na compra de vacinas. Agora, aguarda-se uma definição sobre as negociações com novos laboratórios. De Brasília, as informações com a repórter Jaqueline Fonseca. A expectativa do Ministério da Saúde é que a resposta seja dada até sexta-feira. A pasta aguarda uma orientação do Palácio do Planalto com relação à negociação de compra de vacinas da Janssen e Pfizer. Na última quinta-feira, membros do Ministério da Saúde se reuniram com representantes das farmacêuticas e pontuaram que cláusulas do contrato precisam ser revistas. Os laboratórios pedem ao Brasil garantias de pagamento e resguardo em eventuais efeitos que as vacinas venham a provocar. Por isso,
Antes de dar seguimento ao acordo, o Ministério da Saúde busca uma posição do Palácio do Planalto com o objetivo de dissolver um impasse na negociação que começou em abril do ano passado. Em outra frente, o Ministério da Saúde publicou em edição extra do Diário Oficial a dispensa de licitação para a compra de 2 vacinas, a Covaxin e a Sputnik V. A compra só será efetivada quando as vacinas tiverem aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O objetivo, neste momento, é dar mais agilidade ao processo. Com a medida, o Ministério da Saúde espera disponibilizar 10 milhões de doses da Sputnik e 20 milhões de doses da Covaxin, com investimento de cerca de 2 bilhões de reais. Já a Fundação Oswaldo Cruz informou que aguarda na próxima terça-feira a chegada de 2 milhões de doses da vacina de AstraZeneca produzidas na Índia. Também informou que aguarda até o final da semana a chegada de 2 lotes do ingrediente farmacêutico ativo, o IFA, para envasar no Brasil 12 milhões de doses da vacina. De Brasília, Jaqueline Fonseca. O estado do Rio de Janeiro recebeu mais 190 mil doses da Coronavac, que agora estão sendo distribuídas para 88 municípios. O carregamento saiu do 12º Batalhão da Polícia Militar em Niterói. Mais de 173 mil vacinas são para a segunda dose do grupo prioritário. O restante é destinado ainda para a primeira dose do grupo, que são os profissionais de saúde que atuam na linha de frente, pessoas com mais de 60 anos que vivem em abrigos ou asilos, maiores de 18 anos com deficiências institucionalizadas, índios que vivem em terras indígenas e idosos com mais de 90 anos. E agora vamos falar de vacinação no Brasil e conferir o número parcial de imunização contra a Covid-19. Nos primeiros 37 dias de campanha, do dia 17 de janeiro até hoje, dia 22 de fevereiro, o Brasil aplicou 7.250.994 doses, segundo informações coletadas com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal. O Brasil está na 6ª posição do ranking mundial da vacinação, colado no 5º colocado, que é Israel, mas bem à frente de Emirados Árabes, Itália, Alemanha, Rússia e França. Muito em breve, o país inteiro estará imunizado. E agora vamos conferir o ranking de vacinação no mundo. Já são mais de 200 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas, de acordo com o levantamento feito pela Universidade de Oxford. Até o momento, os Estados Unidos estão em primeiro lugar com mais de 63 milhões de doses. Em seguida, a China com 40 milhões e meio. Na terceira posição, o Reino Unido, que já tem mais de 18 milhões de doses. Depois vem a Índia com pouco mais de 11 milhões. E fechando o ranking dos 5+, Israel, que contabiliza pouco mais de 7 milhões de doses aplicadas. Israel dá um passo em direção à normalidade com a reabertura de empresas e serviços após seu terceiro bloqueio nacional, com alguns locais disponíveis apenas para aqueles que foram vacinados. Quase 3 milhões de pessoas, equivalente a 1/3 da população de Israel, receberam as 2 doses recomendadas da vacina Pfizer-BioNTech. Os dados comprovam a eficácia da vacina da Pfizer em impedir doenças graves causadas pela Covid-19. O governo de Israel começou a reduzir gradualmente as restrições. Shopping centers e lojas com acesso às ruas reabriram com limitações quanto ao tamanho do público. Mas ginásios, piscinas, hotéis e alguns equipamentos culturais estão reabrindo apenas para quem já foi totalmente vacinado e obteve o chamado passe verde. O esquema do passe verde de Israel está sendo observado de perto como um possível modelo de como outras economias podem reabrir. Quase 3,2 milhões de israelenses estão qualificados para o passe verde, de acordo com o Ministério da Saúde. Israel, que possui um dos sistemas de dados médicos mais sofisticados do mundo, garantiu um estoque substancial da vacina Pfizer, pagando acima do preço de mercado e fechando um acordo de compartilhamento de dados com a gigante dos medicamentos. Benjamin Netanyahu espera que a aquisição e implementação bem-sucedidas da vacinação aumente seu apoio antes das eleições de 23 de março, a 4ª votação de Israel em menos de 2 anos.
O maior fabricante de vacinas do mundo, o indiano Instituto Serum, vai priorizar o fornecimento para a Índia. O presidente do grupo usou as redes sociais para pedir paciência aos países que estão na fila de espera. O objetivo da Índia é vacinar 300 milhões de pessoas até julho, mas até o momento o país aplicou apenas 11 milhões de doses. O texto não explicou de onde veio a ordem para priorizar a Índia e nem se as instruções são novas. O Instituto produz centenas de milhões de vacinas da AstraZeneca em sua grande fábrica de Pune, o oeste da Índia. Muitos países, em particular os de menos recursos, dependem consideravelmente da empresa indiana para ter acesso às vacinas. Milhões de doses já foram enviadas ao exterior. E veja a seguir, especialistas dão dicas de como economizar o combustível do veículo. E ainda, com desvalorização das ações, Petrobras contabiliza severa perda em valor de mercado. Troca de comando na Petrobras. Depois de defender a mudança na presidência do órgão, dizendo que o atual presidente ganha mais de R$50 mil por semana para trabalhar em casa, o presidente Bolsonaro reafirmou que os reajustes de preços estão mal explicados. E no meio da turbulência do mercado financeiro, Bolsonaro perguntou se o petróleo é nosso ou de um pequeno grupo no Brasil. Na pauta da reunião do Conselho de Administração da Petrobras, marcada para amanhã, continua prevista a eventual recondução de Roberto Castelo Branco para mais um mandato. O presidente Jair Bolsonaro já indicou o general Joaquim Luna e Silva para o lugar dele. O homem que durante 2 anos foi presidente da Itaipu Binacional, segundo Bolsonaro, fez o trabalho de sanear as contas da companhia. É direito meu reconduzi-lo ou não. Ele não será reconduzido. Qual o problema? É sinal que alguns do mercado financeiro estão muito felizes com a política que só tem um viés na Petrobras. O petróleo é nosso ou é de um pequeno grupo no Brasil? Ninguém vai interferir na política de preço da Petrobras. E eu não consigo entender, no prazo de 2 semanas, ter um reajuste nos combustíveis, no diesel, em 15%. Não foi essa avaliação do dólar fora, do dólar aqui dentro, nem no preço do barril lá fora. Então tem coisa aí que tem que ser explicada. Eu não peço, não. Eu exijo transparência de quem é subordinado meu. Desde que Bolsonaro anunciou que faria mudança na Petrobras, as ações e o valor da companhia despencaram na Bolsa de Valores de São Paulo. O presidente Bolsonaro estava tranquilo hoje ao explicar por que, além dos reajustes que chamou de inexplicáveis, não estava contente com o atual presidente da estatal. O atual presidente da Petrobras está 11 meses em casa, sem trabalhar, né? Trabalha de forma remota. Alguém sabe quanto ganha o presidente da Petrobras? Alguém tem ideia? Chuta bem alto aí. 50 mil. 50 mil por semana? É mais do que isso por semana. Então, tem coisa que não está certo. Não quero que ele ganhe 10 mil por mês também, não. Tem que ser uma pessoa qualificada, tá? Mas não ter esse tipo de política salarial lá dentro. São números que poucas pessoas conheciam. Quem abastece o carro vê apenas os números rodando na bomba. E a maioria nem sabe o que realmente está pagando. Você, quando bota 30 litros no teu carro, você não sabe se entrou 30 litros de verdade, sabe? Não. Você não sabe se o combustível que você botou não está ou não está batizado, você não sabe. A margem de lucro da distribuidora, tá? Os ganhos do dono de pote de combustível, o preço dos impostos, o valor dos impostos, você não sabe. O que acontece com os impostos? Eles são bitributados. O ICMS, por exemplo, incide não só em cima do preço do combustível na refinaria, bem como em cima da margem de lucro dos postos, dos ganhos das transportadoras, bem como em cima de PIS, COFINS, CID e em cima do próprio ICMS. Então, só se você jogar em cima disso aí, no mínimo 10% reduz o preço do combustível no final da linha. E no mercado financeiro, o dólar fechou em alta nesta segunda-feira, em dia de turbulência nos mercados após o presidente Jair Bolsonaro ter anunciado a indicação de um novo presidente executivo para a Petrobras, elevando os temores de interferência do governo federal na gestão da estatal. A moeda norte-americana subiu
1,26% e encerrou o dia cotada a R$ 5,455 na venda. A gasolina já registrou 4 reajustes apenas este ano e prejudica bastante quem depende do combustível para trabalhar. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o Procon quer saber quem reajustou o preço na última semana, mesmo tendo estoque com preço mais antigo. Conforme o levantamento do Simpetro, o preço médio da gasolina nas bombas, com o aumento, varia de R$ 4,98 a R$ 5,29 em Campo Grande. Os novos valores são em decorrência de mais um aumento anunciado pela Petrobras nas refinarias, onde a gasolina ficou 23 centavos mais cara e passou a custar R$ 2,48. Já o diesel subiu 34 centavos e passou a custar R$ 2,58 nas refinarias. Com o 4º reajuste no ano da gasolina, o Procon interviu junto ao Simpetro. A partir do momento que a Petrobras anunciou o aumento do combustível, nós convocamos a Simpetro e pedimos a Simpetro para que não houvesse o aumento imediato, enquanto durarem os estoques nos tanques dos postos de gasolina. O consumidor não pode ser punido duas vezes, com o aumento da Petrobras e com o aumento daquilo que foi comprado num preço menor. Quanto aos postos que já aumentaram o preço nas bombas, o Procon estadual vai pedir a nota fiscal para verificar se o estoque realmente é novo. Se não, pode ser aplicada a multa. Nós temos 170 processos abertos e essa multa pode chegar até R$ 50 mil. Nós vamos analisar qual é a data da compra da nota fiscal, a litragem e a quantidade de litros que tem de reserva no tanque. Vamos fazer esse cálculo aritmético para saber se o posto vem vendendo gasolina velha com preço novo ou se realmente ele adquiriu gasolina nova com preço novo e está repassando isso ao consumidor. O superintendente do Procon ainda comenta sobre um detalhe na alta de preços. Comumente, representantes dos empresários colocam a culpa nos impostos. Para Marcelo Salomão, não é bem assim. No ano passado e no ano retrasado, o governador do estado reduziu a alíquota de ICMS no óleo diesel e no etanol. Esse preço, essa redução não chegou na bomba. Enquanto isso, do outro lado da bomba, Alberto, que trabalha com obras e gasta R$ 100 quase todo dia para poder fazer as visitas, não aguenta mais tanto aumento de preço. Tá subindo toda hora, tá subindo. E, rapaz, tá ficando insuportável essa situação aí, né? Nós já não tá aguentando mais, porque o que a gente ganha não conseguimos aumentar, mas porém o que a gente gasta cada dia só aumentando, tá insuportável mesmo. E com o preço dos combustíveis nas alturas, é importante saber como economizar. Um especialista em manutenção de carros dá várias dicas do que fazer para gastar menos. Encher o tanque do carro está pesando cada vez mais no bolso do consumidor. Desde o começo do ano, a Petrobras reajustou os preços mais uma vez. Para se ter uma ideia, em maio de 2020, o preço médio da gasolina no estado de São Paulo, na bomba, era de R$ 4,01, enquanto o diesel custava R$ 3,20. Agora, em fevereiro de 2021, o preço da gasolina saltou para R$ 4,61 e o diesel para R$ 3,68. Apenas em 2021, a gasolina já subiu o preço 4 vezes. E como fica o consumidor? Abasteço quase que diariamente e eu vou ter que deixar meu carro em casa, porque tá um absurdo o preço da gasolina. Ontem eu pagava R$ 4,30, hoje eu tô pagando R$ 5. É um absurdo. Olha, realmente é um absurdo, né? Porque a gente, quando aumenta o combustível, aumenta tudo, né? Aumenta o pão, aumenta o açúcar, aumenta o feijão, o arroz é um absurdo, né? Porque aumentou o combustível, né? Aumentou a gasolina, aumenta tudo, né? A gente tem que batalhar de todo jeito, né? Uma apertadinha daqui, uma apertadinha dali, tem que pôr gasolina, senão você não anda, né? O aumento vem sendo constante, né? Hoje você vai ao posto, você encontra um valor, amanhã você volta no posto, é um valor totalmente diferente. Você não consegue fazer isso parte das suas contas fixas, né? Por essa rotatividade de valores. Os nossos salários não sobem, né? Então eles não acompanham mais essa parte. Então eu gasto o meio de transporte próprio para poder trabalhar diariamente. Eu gasto cerca de 30 quilômetros para vir, 30 para voltar e um tanque de gasolina por mês. Então, eu já estou começando a rever a necessidade de vir de transporte público, que ficará mais econômico. Encontrar alternativas para gastar menos é o que todo mundo quer. E acredite, existem formas de fazer isso.
Mas a economia não está só na escolha do posto com o combustível mais barato. Você sabia que o modo como dirigimos o nosso carro e como cuidamos dele também interfere diretamente na economia do combustível? A manutenção do veículo pode alterar a autonomia dele, independente se é abastecido com etanol ou gasolina. Não é só questão de procurar o posto com combustível mais barato, né? Ou usar álcool ou gasolina. A manutenção interfere diretamente no consumo de combustível e também a forma de dirigir. Começa por aí, a parte de forma de condução. Como que você vai dirigir o veículo, né? Então, menos acelerações, freadas menos bruscas, você consome menos combustível. Dica, vidro aberto também consome mais combustível. Ar-condicionado consome mais? Consome. Os carros mais antigos eram em torno de 5% a mais. Os carros mais modernos, entre 1% a 2%. Então, houve uma melhora significativa nos carros mais novos, também no consumo de combustível quando você usa o ar-condicionado. Uma coisa que todo mundo esquece. Não é só procurar o combustível mais barato, é calibrar os pneus do carro. Então, semanalmente, no máximo quinzenalmente. Então, ou a cada semana ou a cada 15 dias, calibrar os pneus do carro. E os carros têm a especificação. Se está vazio, tem uma calibragem específica. Se está com o carro mais cheio de pessoas, outra calibração. Tem muita gente que anda com peso morto no carro. Não estou falando de pessoas, não. Estou falando de um toco de madeira, uma caixa de ferramentas enorme, furadeira. Não. Tudo que é peso a mais nos carros vai aumentar o consumo. Tanto é que tem muito carro que o paralama, o para-choque, é tudo de material plástico. Tem carro que até o capô é de material plástico. Por que isso? Que a montadora quer economizar? Não, quer deixar o carro mais leve. Então, peso morto no carro aumenta o consumo também. Uma dica muito importante. Muitos motoristas têm o hábito de andar com o carro no ponto morto para economizar combustível. Será que isso funciona mesmo? É mito ou é verdade? É um grande mito. É o famoso na banguela, né? Eu pego uma descida e ando com o carro em ponto morto, né? Para baixar a aceleração do motor. É mito. Então, qualquer descida, qualquer declive, sempre desça com a marcha engatada, engrenada. Seja no carro com transmissão mecânica e também nos automáticos. Você pode fazer a redução na marcha do automático. Assim, o sistema entra numa coisa chamada freio motor. Eu vou usar menos o freio, porque a redução da marcha vai segurar um pouco o carro e o carro inteligente. Na injeção eletrônica, né, ó, aqui temos um computador, que é o módulo da injeção. Ele entende que se você está usando o freio motor, sobe o giro do motor, você não está acelerando, ele corta o combustível. Então é capaz de você descer toda a serra praticamente sem gastar quase que uma gota de combustível. Agora você já sabe, manter o carro em boas condições de uso pode significar a tão desejada economia no bolso. O quanto é importante no seu mecânico de confiança fazer manutenção. Aqui, ó, um caso típico. Um filtro de ar, onde a peça nova seria esse amarelinho, esse papel aqui, ó, amarelo clarinho, ó. Olha a cor que está. Impurezas. Isso aumenta o consumo. Manutenção de cabos de velas, manutenção de velas, bicos injetores. Também a falta de manutenção aumenta consideravelmente o consumo de combustível. E veja a seguir, o governo baiano amplia o toque de recolher no estado. E ainda, onda de frio provoca a morte de quase 70 pessoas nos Estados Unidos. Após o registro de enchentes sem precedentes, o presidente Jair Bolsonaro confirmou que irá até o Acre na quarta-feira e fará um sobrevoo sobre as áreas alagadas. Espera-se agora o reconhecimento de calamidade pública pelo governo federal por conta da cheia em vários rios no estado do Acre. O anúncio foi feito pelas redes sociais. Jair Bolsonaro disse que na quarta-feira vai até o Acre acompanhar o trabalho do Ministério do Desenvolvimento Regional. Segundo a assessoria do governo do Acre, um sobrevoo sobre as áreas alagadas está sendo preparado para que o presidente da República veja a situação. Dezenas de famílias já estão ilhadas, cidades como Serra Madureira, Tarauacá, Cruzeiro do Sul, Rio Branco, e o presidente tem uma palavra de alento e de apoio à nossa gente. Sabemos dos problemas através do senador Bittar, estamos agindo e na próxima quarta-feira, se Deus quiser, estaremos no Acre.
Desde quinta-feira passada, o secretário nacional da Defesa Civil, Alexandre Lucas Alves, está no estado com uma equipe do governo federal para dar assistência necessária às famílias que vivem nos municípios atingidos pela enchente. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, 130 mil pessoas foram afetadas pela subida do rio. A capital do estado, Rio Branco, já teve reconhecimento de calamidade pública decretado na semana passada, mas foi em decorrência da enxurrada. Agora, um novo pedido deve ser feito com relação à inundação. Assim que a União fizer o reconhecimento da calamidade pública, recursos federais serão liberados para os municípios. Segundo o governo do Acre, 10 cidades foram atingidas pela cheia. Em Sena Madureira, por exemplo, os moradores se locomovem de barco pelas ruas e a água quase atinge os telhados das casas. O governador do estado, Gladson Cameli, esteve na cidade no fim de semana para ver a situação de perto. O governo federal está fazendo tudo o que pode e a prova é a presença do secretário aqui para que a gente possa virar essa página. Eu estou preocupado, mas eu quero dizer para a população uma mensagem. Com Deus no coração e fé, a gente remove montanhas. Então, eu peço que a população que tenha paciência. Eu sei que ele não aguenta mais esperar, estamos aí com várias situações críticas. E o que a gente precisa nesse momento é união. O governo federal está presente aqui com a Defesa Civil, com o Ministério da Cidadania, com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Defesa. Nós já vamos reconhecer a situação de emergência de todo o estado e nós estamos fazendo os planos de trabalho para que, assim que for solucionado o problema da liberação do orçamento, o dinheiro caia na conta dos municípios. O Ministério da Defesa informou que tem auxiliado na remoção de famílias atingidas pela cheia e prestando socorro nas aldeias indígenas isoladas pela água. Cestas básicas estão sendo distribuídas e os militares também têm trabalhado na construção e melhoria de abrigos. Por causa da cheia, estradas também foram alagadas. Na BR-364, única rodovia de ligação do estado com o restante do país, existem 2 pontos de alagação. Em um deles, a água cobre a pista, mas o tráfego de veículos está liberado. Em outro ponto, depois de 2 dias de interdição, equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, fizeram uma elevação na pista. Além da crise provocada por causa dos alagamentos, o estado do Acre enfrenta também dificuldades no sistema público de saúde, por conta da Covid-19 e surtos de dengue. Há ainda a crise migratória na fronteira com o Peru, na ponte binacional, onde, por ordem do governo peruano, uma barreira está montada, impedindo o retorno de imigrantes. Cerca de 60 pessoas, a maioria haitianos, estão acampadas do lado brasileiro da fronteira esperando uma solução para o problema. O governo do Acre informou que ofereceu transporte com a ajuda do governo federal para levar os imigrantes de volta aos estados de origem, mas eles ainda não deram resposta. Uma equipe do Ministério da Cidadania esteve no local semana passada para mediar o conflito. O estado do Acre informou que tem dado assistência aos imigrantes e já doou 2 toneladas de alimentos para os abrigos. A Agência Nacional da ONU para Refugiados, Acnur, também acompanha a situação. Com tantos problemas, ações sociais estão sendo desenvolvidas para ajudar o estado a enfrentar a calamidade pública. O Tribunal de Justiça do Estado criou uma conta para receber doações e artistas de todo o país têm feito campanha para sensibilizar a população. O governo da Bahia ampliou o toque de recolher em grande parte do estado devido ao aumento da ocupação de leitos nas UTIs para o tratamento da Covid. A taxa de ocupação nos hospitais chegou a 80%. A restrição de circulação de pessoas nas ruas passa a valer das 8 horas da noite às 5 da manhã até o próximo dia 28 de fevereiro e envolve 381 cidades baianas. A região oeste é a única exceção. A determinação estabelece que o atendimento presencial em bares, restaurantes, lojas de conveniência e demais estabelecimentos similares que comercializem bebidas alcoólicas será encerrado às 6 horas da noite. Apenas o delivery de alimentos fica permitido até às 11 horas da noite. Já o transporte metropolitano de ônibus, metrô, ferry-boat e lanchinhas pode funcionar até às 8h30 da noite. O Centro de Contingência de São Paulo informou em entrevista coletiva que hoje foram registradas 6.410 pessoas internadas em unidades de terapia intensiva, um recorde histórico. Por isso, foram feitas recomendações extraordinárias à gestão do governo paulista para tentar conter a disseminação do coronavírus. Apesar da última reclassificação de fases da quarentena,
que foi na última sexta-feira. O anúncio será feito já na quarta, depois de amanhã, e as mudanças a partir desta sexta-feira. Em 24 horas, o Brasil confirmou a morte de 639 pessoas por Covid, mais 26.986 novos casos da doença, de acordo com o Ministério da Saúde. O mundo passou de 2.472.000 vidas perdidas para a Covid e 111.652.000 diagnósticos da doença, de acordo com a Universidade Johns Hopkins. Veja o número de contaminados dos 5 países mais afetados até o momento. Nesta segunda-feira, os Estados Unidos romperam a barreira das 500.000 mortes registradas, totalizando 500.159. Já o número de pessoas contaminadas passou de 28.181.000. A Índia ultrapassou os 11 milhões e 5 mil contaminações. Já o Brasil tem mais de 10 milhões e 81 mil casos contabilizados e um total de 246.504 óbitos em decorrência da doença. O Reino Unido contabiliza mais de 4.138.000 casos de Covid. E a Rússia passou dos 4.130.000 diagnósticos positivos desde o início da pandemia. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou hoje que irá flexibilizar as regras da quarentena relacionadas ao turismo de viajantes vindos do Brasil, Argentina, Venezuela, África do Sul e Portugal. Na última semana, foi imposta uma quarentena obrigatória de 10 dias, que poderia gerar um custo adicional para os turistas equivalente a R$13 mil, além de multas ou até a prisão dos cidadãos que não respeitarem as regras. A flexibilização tem o objetivo de incentivar a volta da economia no setor, que sofre um grande impacto por causa da pandemia. 53 pessoas, incluindo 20 mulheres e 9 crianças, foram libertadas na Nigéria uma semana depois do sequestro que aconteceu na região central do país. Não foi divulgado se foi pago o resgate. As regiões Nordeste e Central da Nigéria são afetadas já há uma década pela violência dos grupos criminosos que multiplicam os sequestros para pedir resgates. E veja a seguir os ensinamentos do missionário R.R. Soares. E ainda, Boeing recomenda suspender o uso de modelo após incidente em Denver. Olha só essa notícia. Um imigrante foi encontrado com vida escondido dentro de um saco que continha lixo tóxico no porto de Melilla, no Marrocos. E não foi só ele. No total, foram encontrados outros 41 imigrantes escondidos em caminhões, containers e veículos que iam embarcar em navios com a intenção de chegar à Espanha continental. Preste atenção nessa imagem. O guarda civil vasculha no lixo tóxico e encontra uma perna. O agente se assusta e vasculha mais um pouco. Logo depois, a surpresa. Era um imigrante escondido em um saco. O caso ocorreu em um porto de Melilla, um enclave espanhol no litoral norte do Marrocos. O imigrante estava em um saco que continha cinzas procedentes de uma incineradora. A intenção dele era chegar à Espanha continental. No total, as autoridades encontraram 41 imigrantes escondidos em caminhões, contêineres e veículos que iam embarcar em navios no porto de Melilla, com a intenção de chegar à Espanha continental. 4 deles estavam dentro de um container com vidros quebrados para reciclagem. Em 2020, 41 mil imigrantes entraram clandestinamente na Espanha, tanto por via marítima como terrestre, um aumento de 29% em relação a 2019. Após falha de motor, empresas interromperam o uso do Boeing 777 nos Estados Unidos, Japão e Coreia. 128 aviões desse modelo foram imobilizados no solo. As aeronaves são equipadas com um modelo de motor envolvido em um perigoso incidente com uma aeronave que decolou do Colorado. A companhia americana havia recomendado na noite de domingo a suspensão dos voos desse tipo de avião. A companhia aérea americana United Airlines, vítima do incidente, as duas grandes empresas japonesas All Nippon Airways
e a Japan Airlines e a sul-coreana Asiana Airlines já haviam anunciado a imobilização de suas aeronaves deste tipo. A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos ordenou inspeções adicionais em alguns aviões do modelo Boeing 777. O Transportes e Segurança dos Estados Unidos também investiga um incidente no qual não houve feridos. O Ministério dos Transportes do Japão disse que ordenou inspeções mais rigorosas depois que um avião JAL 777 sofreu problemas com um motor da mesma família em dezembro. Um Boeing 777-220 da United Airlines, que havia decolado no sábado de Denver, no Colorado, com destino ao Havaí, com 231 passageiros e 10 tripulantes, teve que retornar depois que seu motor direito pegou fogo. A aeronave conseguiu pousar com segurança no aeroporto de Denver e ninguém ficou ferido. A fabricante de aeronaves americana teve sérios problemas nos últimos anos com outro de seus modelos, o 737 MAX. O avião foi proibido de voar em março de 2019. Após 2 acidentes em 2018 e 2019, que deixaram um total de 346 mortos. Decorridos meses e após a modificação do programa de comando de voo e a implementação de novos protocolos no treinamento de pilotos, foi autorizada a retomada dos voos da aeronave a partir de dezembro de 2020. E chegou o momento de fé e esperança na live do missionário R.R. Soares. A palavra está no livro de Isaías, capítulo 64, versículo 8. O missionário faz a leitura do versículo. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Então entenda uma coisa. Mesmo que você tenha errado a vida toda, quem está na mão do demônio, às vezes não tem limites. Completamente na mão, né? Tem pessoa que está só um pouquinho, mas já está debaixo da influência dele e que deve sair correndo aceitando Jesus na vida como Salvador, e aí não vai. Mas quando você foi perdoado de tudo. Aí ele disse, mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós, o barro, e Tu, o nosso oleiro. Então Deus transforma a gente, muda. É que você que foi muito usado pelo inimigo nas coisas erradas, agora deve dizer, o Senhor é meu Pai, eu sou o barro e o Senhor é o meu oleiro, então faça de mim um vaso novo, daquele jeito que o Senhor quer. Continue no ensinamento da palavra pelo missionário Soares. E Deus, o poder dele julgar é zero quando você nasce de novo. Você ouviu? Você aceitou Jesus como Salvador, você recebeu Jesus, ele é o oleiro, ele pega o barro, faz novo assim, o seu espírito, né? Aí você é nova criatura, as coisas velhas passam. Ele não pode julgar mais e tudo se faz novo. Momento da pergunta para o missionário responder. Por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Porque Caim era do maligno, o coração dele, está bem claro. Caim era do maligno, o coração dele não foi bom. Quando Deus pediu, o irmão era pecuarista, tinha ovelhas e animais, talvez tivesse outros. E ele era agricultor. Ele foi lá, pegou uma moita de mato bravo, passou a foice, chegou assim, Deus, toma, isso é para ti. Não se faz um negócio desse com Deus. A Bíblia diz que Deus só ama quem dá com alegria. A pessoa que dá com tristeza, para provocar Deus, não faz um negócio desse. O Abel deve ter chegado dizendo, Senhor, se melhor eu tivesse, pegou um cordeirinho de 1 ano, bonitinho, gordinho, se melhor eu tivesse, melhor te daria. Deus aceitou. Encerrando a live de hoje, o missionário Soares deixou essa mensagem. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Isso é muito forte. Agora, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E ele diz mais aqui, Tu é o nosso Pai, nós o barro e Tu nosso oleiro. Olha que confissão, né? Nós somos um barro na mão de Deus. Eu quero que Deus mude, eu quero amanhã estar melhor do que hoje, depois da manhã melhor do que amanhã, sempre crescendo na graça de Deus. E o que é o segredo missionário? É fugir do pecado, vencer. Eu não sou desse tipo, não quero nem pensar nessas coisas, eu quero pensar nas coisas boas. Aí você vai vencendo, 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 vencendo e vai ser uma bênção completa em nome de Jesus.
E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.